Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos mais importantes e, olha, mais legais do Enem, a química orgânica. Vamos juntos decifrar os segredos do carbono, que é o elemento base para a vida e para um monte de compostos que estão por toda parte no nosso dia a dia. E para a gente já começar a pensar, fica aqui uma pergunta. Como é que pode um único elemento, o carbono, ser a base de uma variedade tão gigantesca de moléculas? É exatamente essa a questão que a gente vai responder hoje, entendendo por que o carbono é a grande estrela dessa história. Então, vamos começar falando do nosso protagonista. Na química orgânica, sério, tudo, mas tudo mesmo, gira em torno do átomo de carbono. Ele é o pilar, a base, onde todo esse campo da química foi construído. Antigamente, a galera achava que a química orgânica estudava só os compostos que vinham de seres vivos, sabe? Que eles tinham uma tal de força vital. Mas hoje em dia, a definição é bem mais direta. Química orgânica é, na essência, a química dos compostos de carbono. Simples assim. E aqui, um ponto de atenção, um detalhe que é ouro para as provas. Apesar de todo composto orgânico ter carbono, nem todo composto que tem carbono na fórmula é considerado orgânico. Substâncias como o diamante, os carbonatos, os cianetos, são exceções bem importantes, viu? Às vezes chamam de compostos de transição. Fica de olho nisso. Ok, beleza. Mas por que, afinal, o carbono consegue criar essa infinidade de compostos? A resposta está num conjunto de características únicas dele, que a gente pode até chamar de superpoderes. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro, e talvez o mais fundamental de todos, é a tetravalência. O que isso quer dizer? Que o átomo de carbono sempre, mas sempre mesmo, faz 4 ligações químicas, do tipo covalente. Essa capacidade de se conectar com outros 4 átomos de forma estável é a base de toda a versatilidade dele. O segundo superpoder é a habilidade de formar ligações múltiplas. O carbono não se contenta em fazer só ligação simples, não. Ele pode compartilhar 2 pares de elétrons, formando uma ligação dupla, ou até 3 pares, fazendo uma ligação tripla. Isso, claro, aumenta demais as possibilidades de combinação. Agora, o que é realmente incrível é este terceiro superpoder, a capacidade de formar cadeias. Um átomo de carbono se liga em outro, que se liga em outro e em outro, criando cadeias enormes, com ramificações ou até fechadas em anéis. E o mais importante de tudo, essas cadeias são superestáveis. Então, o ponto central é esse aqui, a combinação da tetravalência com as ligações múltiplas, mais a formação de cadeias estáveis e ainda por cima a capacidade de se ligar com vários outros elementos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. É isso que explica porque existe um verdadeiro universo de compostos orgânicos. Certo. Com milhões de compostos, como é que os químicos organizam essa bagunça toda? Usando sistemas para representar e classificar as moléculas. E dominar isso é fundamental para entender o que o Enem pede sobre o assunto. Existem 3 jeitos principais de desenhar uma molécula orgânica, e é muito importante saber reconhecer todos. A fórmula molecular é a mais compacta, ela só diz quais átomos e quantos de cada um tem. A estrutural plana já mostra o esqueleto da molécula, as conexões. E a fórmula de traço, que é super comum no Enem, é a versão simplificada, onde cada vértice e cada pontinha da linha representa um átomo de carbono. Agora, um conceito teórico que o Enem adora, a hibridização. É ela que explica o formato 3D das moléculas. De forma bem direta, o tipo de ligação que o carbono faz define a geometria dele. Dá uma olhada na tabela. Um carbono que só faz 4 ligações simples tem hibridização sp3 e uma geometria tetraédrica. Se ele faz uma ligação dupla, a hibridização muda para sp2 e a geometria vira trigonal plana. E se fizer uma tripla, ele é sp e fica com uma forma linear. Entender essa relação é um conhecimento chave, viu? Além disso, a gente também pode classificar cada átomo de carbono dentro de uma cadeia, e essa é uma habilidade que o Enem vive pedindo. É bem lógico, na verdade. Um carbono primário está ligado a só mais um carbono, um secundário a 2, um terciário a 3 e um quaternário, que é o máximo, está ligado a 4 outros carbonos. Bora avançar um pouco e ver como esses átomos de carbono se arrumam para formar os diferentes tipos de cadeias. Entender essa classificação é como ter um mapa para se localizar nesse mundo gigante dos compostos orgânicos. A primeira grande divisão é entre cadeias abertas, que a gente também chama de acíclicas, e as cadeias fechadas ou cíclicas. Nas abertas, os carbonos formam uma fila, com começo e fim. Nas fechadas, as pontas se encontram, formando um anel, um ciclo. Depois, a gente olha para os tipos de ligação. Uma cadeia é chamada de saturada,
quando só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Agora, se aparecer pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, aí a gente classifica a cadeia como insaturada. E para fechar, a última grande classificação tem a ver com os tipos de átomos na cadeia. Uma cadeia é homogênea se a gente só tem carbonos ligados uns nos outros. Mas, se no meio dessa sequência aparecer um átomo diferente, tipo um oxigênio ou um nitrogênio, ele é chamado de heteroátomo. E a cadeia passa a ser heterogênea. E para a gente fechar nosso papo com chave de ouro, é bem legal dar uma olhada num momento histórico que mudou tudo e definiu a química orgânica do jeito que a gente conhece hoje. Até o comecinho do século XIX, existia a teoria da força vital, que dizia que os compostos orgânicos só podiam ser feitos por seres vivos. Mas em 1828, um químico chamado Friedrich Wöhler conseguiu produzir ureia, que é um composto orgânico, lá no laboratório, usando uma substância inorgânica. Esse experimento foi um marco, porque provou que a química do carbono seguia as mesmas leis de toda a química. Então, a grande lição de hoje é que, por trás de toda essa complexidade de milhões de compostos, existem regras simples e bem elegantes do átomo de carbono. Se a gente entende os superpoderes dele e as formas de classificação, a gente consegue decifrar a química orgânica. E fica aqui uma reflexão. Sabendo que toda essa complexidade surge de um único elemento, que outros tipos de moléculas e estruturas fantásticas a gente ainda pode descobrir partindo só das regras do carbono? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.